Bem, pessoal, um indicador do CDC norte-americano assustador, porque ele coloca que está com recorde de casos de gripe dos últimos 15 anos nos Estados Unidos. Repetindo, recorde de casos de gripe essa última temporada dos últimos 15 anos, com mais de 20 milhões de pessoas pegando Covid, mais de 100 mil casos de internação por gripe. Ou seja, Júlio, o que é isso? Isso preocupa, isso não preocupa? Perceba o seguinte, a gente viveu a pandemia da Covid, foi aquela tragédia, catástrofe que a gente não viu quase no último século, né? Realmente só aquelas gripes lá atrás, né? Espanhola, para comparar com isso. Aí a gente volta à relativa normalidade. Aí a gente começa a ver outras ondas de outras doenças, que não são tão graves quanto Covid ainda mais grave, mas mesmo assim preocupa. A gente está falando de milhões de pessoas pegando gripe e milhares de pessoas internadas por gripe nos Estados Unidos. E isso tem reflexo no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Lá eles estão vivendo o inverno, então é a temporada que mais vê casos de gripe, sim. Mas perceba que isso vai ter reflexo no Brasil. Se vocês perceberem, nesse verão, não aumentou tanto o caso de internação pelo último boletim da Infogripe, né? Mas janeiro foi o maior número de casos de internação em tudo dos últimos 10 meses. Isso já ligou um sinal amarelo. E lembrando, muitos desses casos nos Estados Unidos, que eles conseguem quantificar isso melhor, são casos de pessoas que estão tendo caso de gripe leve. Aqui no Brasil a gente não tem esse indicador tão bom. A gente tem o Infogripe. O Infogripe, ele é responsável por casos que internam, então só casos graves. E perceba que a gente está falando de milhões de casos nos Estados Unidos de pessoas que tiveram gripe leve, mas isso tem impacto no trabalho, adoecimento. E se você olhar no seu dia a dia, emergência, pronto-socorro, perceba que estamos vivendo sim alto de casos mais leves, né? Covid, internação, tudo isso aumentou mais na região norte e nordeste, mas casos leves a gente tem visto alta, né? Tem o metapneumovírus aí, que parece que se espalhou pelo mundo, não tão grave, mas espalhou, né? A nova variante XEC, que aumentou também o caso de infecções respiratórias, às vezes não diferencia tanto de um resfriado, mas também aumentou no meio de casos. Por isso vamos ficar atentos, qualquer novidade eu falo aqui para vocês, mas esse alerta do CDC é bem relevante, vamos ficar atentos. Abraço.